Uma boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje nós vamos falar do capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item que foi proposto pela casa é a parábola do festim das núpcias, itens 1 e 2. Então, o item 1, Jesus falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar para o casamento aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram. Um para a sua casa de campo, o outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou sua cidade. Então, ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados deles não foram dignos. E depois nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 4. O item 2. O incrédulo sorri a esta parábola que lhe parece uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa de casamento, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até o massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias e fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para procurar-lhe o sentido oculto. Jesus auriu as suas parábolas nos usos mais vulgares da época e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte do ponto de vista espiritual, e nós normalmente partimos do nosso ponto de vista material. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de casamento. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Esses são os primeiros convidados.
Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Foram os segundos chamados os profetas. Mas suas palavras foram pouco escutadas, suas advertências foram menosprezadas. Vários foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola. Os convidados que se excusaram com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são os símbolos das pessoas do mundo, que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Nos nossos tempos hoje, nós nos preocupamos mais com os nossos negócios, com a nossa casa, com o nosso dia a dia, com a nossa sobrevivência carnal. Então, essa era uma crença entre os judeus de então, que sua nação levaria a adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia com efeito prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas sempre tomando a forma pelo fundo. Eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Eles não pensavam que seria, a partir daquela semente ali, uma crença forte espiritual, como o cristianismo veio a se desenvolver na Terra até os dias de hoje. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam seus conhecimentos sob um véu misterioso e impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, lá no Monte Sinai, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. É melhor a gente mudar por fora do que mudar o nosso conteúdo, o nosso interior, a nossa moral. O mal chegara ao auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções, dividida pelas seitas. A incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura, convidados dos primeiros para o grande banquete da fé universal. Repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido de sua iniciativa. Seria justo, todavia, acusar o povo inteiro desse estado de coisas. Essa responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que prepararam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que recusam comparecer ao banquete de núpcias. Depois acrescenta: o Senhor, vendo isso, fez convidar todos os que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus, que ele queria dizer com isso que a palavra foi pregada a todos os povos, pagãos e idólatras, e que estes, a aceitando, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Por isso que Paulo saiu a pregar para os gentios,
que ele era considerado, Paulo, o profeta dos gentios. Ele saiu ali de Jerusalém e foi pregar noutros povos. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte do celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar vestido com a roupa nupcial, quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o espírito da lei divina. Ora, essa lei está inteiramente nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a praticam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Por isso, Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos os escolhidos. Então, meus irmãos, fique para nossa reflexão essa parábola das núpcias. Quer dizer, aquele que não estava vestido com a pureza do seu coração não era digno de estar naquele banquete celeste de casamento de cada um com Jesus, com Deus, com a doutrina. Então nós temos que primeiro crescer moralmente para ter direito a entrar no reino dos céus, que Jesus sempre nos fala. Então qual é o caminho? É pela caridade, fazendo o bem, pregando o amor de todo o nosso coração e de todas as nossas forças. Será que nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos negligenciando também esse convite de Jesus? Pensemos a esse respeito para que a gente possa crescer espiritualmente, moralmente, praticando o bem e a caridade. Que Jesus permaneça conosco hoje, agora e sempre. Uma boa noite.